Vinde a mim. Quem que disse isso? Foi Jesus. E no contexto em que Jesus olhava para as pessoas, para uma multidão, e via que as pessoas sofriam. E via que as pessoas estavam carregando um fardo pesado demais. Cada um com o seu problema. Cada um enfrentando um mal. E Jesus fala, vinde a mim. E ele afirma também assim, e eu vos aliviarei. Por isso que eu quis chamar esse vídeo meu aqui de Vinde a mim. Então quem diz isso? Jesus. Chamando para as pessoas irem até Ele. Ele. Esse é o tema. Agora, por que eu escolhi isso? Porque, atendendo a vários pedidos e pensando em algumas situações e assuntos que eu coloquei aqui noutros vídeos, eu afirmei algumas coisas do tipo. E prestem bastante atenção, porque eu sei que o assunto que eu vou falar aqui dá pano para manga. É um assunto polivalente. Pode ser que você concorde comigo, pode ser que não, mas eu quero que você me escute, porque é a minha experiência, é o que eu vejo. E eu já tenho 30 anos de padre e 39 anos de caminhada. Então, tem algumas coisas que a gente vai percebendo que são assim fundamentais, essenciais, princípios que norteiam a vida pessoal da gente e da gente como discípulo de Jesus, como igreja, como missionário, como evangelizador, como cristão. Sabe aquela história de que tem certas coisas que a gente não pode abrir mão? São inegociáveis. É sobre isso que eu quero falar. Então, algumas situações que eu coloquei em outros vídeos, que eu falei assim, expressões do tipo, muitas pessoas dentro da igreja, e aqui eu estou falando então para católicos, e mais especificamente para os meus paroquianos, então muitas pessoas dentro da igreja têm criticado o Papa Francisco, criticam assim de maneira cruel, injusta, diabólica o Papa. Outros cristãos pensam, católicos, que quem é o nosso Papa é o Papa Bento XVI, o nosso querido Papa Emérito. E ele não é o nosso Papa, ele já foi. O nosso Papa atual é Francisco. Então tem gente que não gosta do Papa Francisco. Você vê na página dele, das redes sociais dele, nunca tem nada que fale do Papa Francisco. Que vira e mexe tem do Papa Emérito. Entendeu? Parece uma coisa boa, boba, mas aqui nós temos um problema. A falta de comunhão. Sabe aquela sinodalidade? Caminhar juntos, estar juntos, aprender juntos, crescer juntos com o Papa, com os bispos, com os leigos, nós todos como povo de Deus. Isso muitas vezes não acontece. Expressões do tipo, aquele padre, é o cara. Porque aquele padre é famoso, então o que ele fala e coloca lá nas redes sociais dele, que tem 200 mil seguidores, 500 mil seguidores, aquele padre sim, porque aquele padre fala aquilo que você quer escutar sobre política, sobre moral da igreja, sobre doutrina da igreja, aquilo que você quer escutar ele fala, sobre partido político, sobre a direita, sobre a esquerda, sobre vacina e assim vai. Esse padre famoso, entendeu? Fala e você concorda com ele e aí você coloca a cara dele lá, a frase dele lá e assim, esse sim é padre, esse sim é o cara. Que tenha mais padres como esse padre e assim vai, sabe? Brigas na igreja, mudando de assunto. Brigas na igreja, desavenças na igreja, fofocas na igreja, intrigas na igreja, julgamentos na igreja. Eu falo por mim, padre, eu conheço padre que tem dificuldade, por exemplo, de se comunicar.
E as pessoas arrebentam com o padre. Preferem ir na missa daquele padre que é o que bomba. O padre jovem, o padre que fala bonito, o padre que canta, o padre que gesticula, que faz careta, enfim. Esse é o padre. Mas para ir numa missa de um padre de 70 anos, não serve. Pessoas que não estão na igreja pelo motivo que deviam. E assim vai, sabe? Podia ficar falando aqui. Por que acontece tudo isso na igreja? Por que tem pessoas apaixonadas demais pela moral da igreja e pensam que a igreja católica se resume em moral? Tem gente que pensa que a igreja católica se resume em direito canônico, em doutrina da igreja, em missa de sempre, missa em latim, e assim vai, sabe? E esquece do essencial. Essas coisas que eu falei são importantes, mas não são essenciais. Não são. O que é essencial? E como eu disse, é a opinião minha, mas pensa no que eu vou dizer. O que é essencial? Essencial para a Igreja Católica Apostólica Romana, para mim, portanto, e para você que está me escutando e me vendo, é Jesus, pelo amor de Deus, é Jesus. Jesus, a pessoa de Jesus, o Evangelho de Jesus. Eu não estaria aqui, nem você aí, e a nossa fé não teria sentido nenhum. Nada teria sentido se não fosse Jesus. Se não fosse Jesus. Então, quando eu falo assim, olha, escute o que Jesus está dizendo, vinde a mim, é para você escutar. É para Ele que você tem que ir. É até Ele que você tem que ir. É para procurar Jesus. Antes de tudo. As outras coisas, também importantes, vêm depois. Mas o mais importante é isso que eu estou falando, é Jesus. E tem uma passagem bíblica, aliás, tem muitas passagens que me inspiram para falar o que eu estou falando. Escolhi essa aqui, escutem. João, capítulo 1, versículo 35 em diante. Eu vou ler, preste atenção. No dia seguinte, João estava lá, de novo, com 2 dos seus discípulos. Vendo Jesus caminhando, disse, eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram esta declaração de João e passaram a seguir Jesus. Jesus voltou-se para trás e, vendo que eles o seguiam, perguntou-lhes, que procurais? Eles responderam, Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Ele respondeu, vinde e vede. Foram, viram onde morava e permaneceram com ele aquele dia. Era por volta das 4 horas da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido a declaração de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro o próprio irmão, Simão, e lhe falou, encontramos o Cristo, que quer dizer Messias. Então, conduziu-o até Jesus, que lhe disse, olhando para ele, tu és Simão, filho de João, tu te chamarás Cefas, que quer dizer Pedro. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Gente, é isso que falta. É ir até Jesus, ouvir Jesus, permanecer com Jesus, deixar que Ele, uma pessoa viva, ressuscitada, que dá vida à igreja, e era isso que dava vida, essa experiência do ressuscitado, é que fazia com que os cristãos, a começar dos apóstolos, pudessem dar a vida pela pessoa de Jesus. A gente precisa dizer para todo mundo hoje que Jesus vive, ressuscitado, aqui, agora, e que muda a vida das pessoas, transforma a vida das pessoas. Essencial é esse encontro, essa experiência pessoal com Jesus e deixar que brote desse encontro pessoal com Jesus o desejo sincero de sermos semelhantes a Ele, parecidos com Ele. Quando a gente entender isso,
quando a gente deixar que o nosso coração acolha essa verdade, aí nós vamos ter vontade de agir com caridade sempre. Nós não vamos ferir mais a comunhão. Nós não vamos julgar as pessoas. Nós não vamos acabar com a imagem das pessoas na internet. Nós vamos ouvir o diferente de nós. Nós vamos escutar mais as pessoas. Mas, sobretudo, haverá caridade entre nós, coisa que está faltando muito na igreja. Tudo isso é possível, no meu modo de entender, se nós nos convertermos a Jesus Cristo. Ir até Jesus Cristo. Deixar que Jesus Cristo mude a nossa vida. Quando a gente colocar aqui na cabeça e no coração que o mais importante para o católico não é ficar defendendo essa doutrina, aquela outra doutrina, a missa em latim, ou a missa ou véu, ou palma na missa, etc, 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 essas coisas bobas. Quando a gente entender que isso não é o essencial, que o essencial é seguir Jesus, imitar Jesus, assumir o estilo de vida de Jesus, querer ser na igreja igual a Jesus, quando a gente entender isso, muito dos nossos problemas serão resolvidos. Vá até Jesus, fique com Ele, entre na casa dEle, escute o que Ele tem para dizer e deixe que as palavras dEle convertam o seu coração. Pense nisso. Até o próximo. Tchau. Eu sei que você achou interessante o vídeo, mesmo que pense um pouco diferente de mim, mas divulga o vídeo. Eu quero evangelizar por meio desse canal, então eu preciso da sua ajuda. Deixe aqui seus comentários, você já sabe do meu e-mail, então manda alguma pergunta no meu e-mail. Acione aqui o sininho para você receber avisos de novos vídeos. Enfim, me ajude, tá? Faça a sua inscrição se você ainda não fez. E até o próximo. Tchau.